No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte. Estamos começando pela Rural de Natal FM, a Rádio da Família, o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 22 de junho de 2025. Eu sou Luciano Batista e nós vamos ficar juntos nesta próxima hora conhecendo mais sobre um trabalho que é realizado pela Igreja Católica e que tem ajudado milhares de pessoas e restaurando famílias inteiras. Criada em 1998 durante a 36ª Assembleia Geral da Conferência dos Bispos do Brasil, a Pastoral da Sobriedade foi uma resposta ao crescente problema do uso de drogas e álcool no país. Idealizada pelo Frei Haroldo Ram, a pastoral está baseada nos 12 passos que norteiam o trabalho realizado pelos Alcoólicos Anônimos, o AA, que vai desde o reconhecimento de que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, até o testemunho de quem conseguiu se libertar do vício. Atualmente, a Pastoral da Sobriedade possui 836 grupos de autoajuda, com atuação em 150 dioceses e 803 paróquias espalhadas pelo Brasil. Aqui na Arquidiocese de Natal, são 28 grupos de autoajuda que estão distribuídos em várias paróquias, sendo 13 aqui na capital e 15 no interior, que contam com mais de 800 agentes que já realizaram mais de 100 mil atendimentos nas reuniões semanais. E a Pastoral da Sobriedade chegou aqui em Natal após a campanha da Fraternidade de 2001, que teve como tema Vida Sim, Drogas Não, que foi coordenada pelo nosso entrevistado deste domingo, o Monsenhor Robério Camilo, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Mãe Luísa, vigário episcopal para as instituições sociais, coordenador arquidiocesano da equipe de campanhas e também da Pastoral da Sobriedade. Monsenhor Robério, muito bom dia, seja bem-vindo ao... Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Então vamos conversar sobre este assunto tão importante, tão pertinente e que faz sofrer tanta gente. Pois é, Monsenhor, e como a gente disse no começo, então, a pastoral, ela chegou aqui na Arquidiocese de Natal em 2021. 2001, isso, desculpa. Há 24 anos. Então eu queria que, para a gente começar esse nosso bate-papo, o senhor contasse um pouquinho de como que foi essa chegada da pastoral aqui na nossa Arquidiocese. Com a campanha da Fraternidade Vida Sim, Drogas Não, eu estava lá na paróquia de São João Batista e coordenei pela primeira vez a campanha da Fraternidade. E naquele tempo, na paróquia São João Batista, nós tínhamos lá no entorno, principalmente nas esquinas, muitos meninos que usavam drogas. Eu cheguei em 96 e a partir de 97 já comecei a fazer um trabalho com eles que lá era chamado popularmente de pintas. Quem usava maconha era chamado de pinta. E imediatamente eu fiquei sensibilizado com aquela realidade e organizei, tanto na Páscoa como no Natal, um almoço para os pinta. Imagine eu mandar um convite para um almoço e a condição é que fumasse maconha. Então era um convite muito, muito diferente dos outros, porque na verdade a gente queria estabelecer o contato para poder cuidar. E deu certo, porque a gente envolveu aquela meninada e, fruto daquele contato, a gente criou a Casa de Apoio ao Dependente Químico. Baseado na Casa de Apoio à Criança com Câncer, eu me questionava se dá certo para criança com câncer. Nós temos um outro câncer que está acabando com adolescentes e jovens, então vamos criar uma Casa de Apoio ao Dependente Químico. E essa casa funcionou lá na São João durante 14 anos. E fez um grande bem, porque servia como, de fato, esse apoio. Em 2001, tivemos então a campanha da Fraternidade e no ano de 2003 nós abrimos a Fazenda da Esperança lá em Serra do Mel, que ainda funciona, graças a Deus. Então, o começo foi esse, Fazenda da Esperança, os meninos da Rua São João e a Casa de Apoio ao Dependente Químico. Foi quando eu fiquei sabendo que existia algo amplo chamado Pastoral da Sobriedade. Eu me interessei, fiz o curso
lá em João Pessoa e trouxe então a pastoral para a Arquidiocese de Natal, que tem feito um grande bem. De fato, é um oásis neste deserto da vida, que hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento dessa pastoral. E, Monsenhor, lá no começo, claro, não tinha pastoral, mas o senhor percebeu que depois que a pastoral ela foi realmente instituída, ela começou a funcionar na Arquidiocese, houve uma melhora, eu digo assim, no caso das pessoas procurarem por ajuda e terem até esse ponto de referência que é a pastoral, de lá para cá? Sim, porque antes não tinha nada, então a esperança ela passou a ser vista, passou a ser viva. Então, na campanha da Fraternidade 2001, quando a gente trabalhava a parábola do Bom Samaritano, então a minha impotência é que eu poderia até pegar o doente, o caído, mas eu não tinha para onde levar, porque não tinha hospedaria. No estado nós não tínhamos ainda as comunidades terapêuticas como nós temos hoje. Então, com a chegada da Pastoral da Sobriedade, chegada da Casa de Apoio, chegada da Fazenda da Esperança, então esses espaços de acolhimento e de atendimento foram essenciais naquela época. E com a chegada da Pastoral da Sobriedade foi aumentando cada vez mais, porque o que antes era concentrado na Casa de Apoio, agora pode existir o mesmo trabalho em todas as paróquias. E essa é a nossa grande luta para implantar a Pastoral da Sobriedade em todas as paróquias. Inicialmente, a Pastoral da Sobriedade, nacionalmente, ela nasceu de uma dor muito grande de um bispo que perdeu 2 sobrinhos para as drogas. Dom Danielo, Irineu, ele perdeu 2 sobrinhos e ele ficou apavorado com aquilo. Como é que nós, igreja, vamos continuar assistindo isso e vendo que a droga está tomando conta, está matando e tal. Na época era o Papa João Paulo II. Então, o Papa, ele se preocupou bastante com isso, o Papa João Paulo II. E ele disse algumas frases muito importantes. Aqui nós temos uma. O que está em jogo é a dignidade da pessoa humana, cuja defesa e promoção nos foram confiadas pelo Criador. Tarefa a que estão rigorosa e responsavelmente obrigados os homens e as mulheres em todas as conjunturas da história. Cuidar do outro, né? Zelar pela dignidade da pessoa humana. E naquele tempo, o Papa João Paulo II disse uma frase que nós, da Pastoral da Sobriedade, usamos muito. Ele disse: a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Então estamos em guerra, inclusive perdendo. Tá? Então, a partir daquele momento, foi criada uma equipe lá em Curitiba, e essa equipe, juntamente com o bispo Dom Irineu, foi organizando material, e foi quando apresentou a CNBB na Assembleia daquele ano, e houve uma aprovação. De lá para cá, essa pastoral tem crescido cada vez mais no Brasil, e agora a gente já vai levar para a América Latina. Então, o material já está sendo traduzido para o espanhol, porque o CELAM pediu. Eu estive, inclusive, o ano passado lá, no mês de setembro, no outro ano, em setembro, lá na Colômbia, lá em Bogotá, para participar do encontro, para discutir isso, e foi muito interessante. E, então, o que impressiona, por exemplo, aos países, os outros países, é uma pastoral nacional, ela funciona em quase todos os estados do Brasil, numa federação tão grande, e a igreja conseguir fazer uma pastoral que tem um atendimento amplo de cuidado, com um custo mínimo. Então, nós não precisamos de dinheiro para fazer uma reunião do grupo de autoajuda. Então, isso chamou a atenção, e os responsáveis pelo CELAM para essa parte da dependência química estão cuidando para expandir para os outros países essa experiência rica que nasceu
aqui no nosso país. Bom, senhor, acho que a gente poderia começar no como que a pessoa chega até a pastoral. Ela mesma procura, a pessoa que está passando por esse problema do vício, ela mesma procura, são os parentes, são os amigos. Como que chega até a pastoral? A experiência nossa aqui na Arquidiocese de Natal e também no Brasil, normalmente a pessoa em si ela não procura. Sim. Quem procura são os parentes. Uhum. E é muito interessante porque o parente vai para poder ajudar o outro. Uhum. Quando chega lá, ela descobre os seus vícios, ela descobre as suas dependências. Muitas vezes o filho, o parente não aceitou o acompanhamento, o acolhimento na pastoral da sobriedade, mas a pessoa continuou porque ela se descobriu ali como alguém que precisava de ajuda para uns determinados vícios. Até porque a pastoral da sobriedade, ao longo do tempo, ela começou para amparar e cuidar das pessoas com dependência de drogas e de álcool, mas depois foi se abrindo para outras dependências. Hoje nós cuidamos não somente não é uma pastoral que cuida somente da dependência química e da dependência do álcool. Uhum. Hoje nós temos outras e várias dependências, tipo a da internet, a da pornografia, a do jogo, a do caça-níquel, a da televisão, a do café. Ou seja, então aquela pessoa que foi porque um sobrinho ou um filho, um parente usava droga, quando chegou lá se descobriu também que ela tinha as suas drogas. E a gente apresenta de uma maneira muito clara Jesus Cristo libertador, né? Que não liberta ninguém pela metade, mas quando liberta o homem, liberta tudo, né? E reconfigura a vida. Inclusive, ao longo desse trabalho que a gente vem fazendo, a gente escuta algumas coisas algumas frases de efeito. Tipo, que a droga só tem duas saídas para a droga, para quem usa a droga, cemitério ou cadeia. A gente apresenta uma terceira saída, a libertação. Então a gente não acredita só nessas duas saídas, nós acreditamos na libertação. Então, quando se encontra Deus, tem saída. Então, inclusive, ao longo desse tempo, eu tenho experimentado que não basta deixar de usar a droga ou o álcool. A pessoa tem que se converter. Porque às vezes deixa de usar a droga, o álcool, mas continua com um caráter desejando ser melhorado. Uhum. Inclusive, falando em caráter, um dia eu mandei um menino para a Fazenda da Esperança e quando ele voltou depois de um ano, ele deu um testemunho que me marcou profundamente. Porque ele falou para a comunidade, olha, eu queria dizer para todo mundo que o meu problema não são as drogas. As drogas são um detalhe na minha vida. O meu problema real é o meu caráter. Eu preciso cuidar do meu caráter para poder me fortalecer em todas as situações, seja da droga e seja de outros eventos que vão aparecer na minha vida. Então, a porta de entrada para a recuperação é o admitir. Então, alguém chega lá, que é o primeiro passo, porque a gente segue os 12 passos, é admitir. Eu admito que eu tenho essa dependência que sozinho eu não consigo enfrentar. Uhum. Então, sintetizando a pergunta que você fez, normalmente quem vai são os parentes, são os amigos, que vai então interceder por um outro. E às vezes a pessoa que é dependente vai, mas às vezes não vai. Mas é como eu disse, aquela pessoa que foi interceder permaneceu na pastoral. É interessante, meu senhor, porque geralmente quando a gente fala em pastoral da sobriedade, a gente pensa justamente nesse trabalho, né, de alguém que quer ajudar alguém. E agora o senhor comentando, a gente percebe também que esse alguém que quer ajudar alguém também precisa de ajuda. Exatamente. E ele se descobre
pela metodologia... Porque às vezes não é só... Às vezes não, né? Com o advento da internet, das redes sociais, também como o senhor comentou, também se torna um vício. E a gente não se dá conta, porque muita gente admite como sendo... Sei lá, não, eu preciso porque é meu trabalho, porque eu dependo... Só de falar, eu dependo da internet para trabalhar, já significa que já está nessa dependência. Tudo que é demais é muito, como diz o ditado, né? O que é demais é muito. Uhum. Então, seja café, seja internet, seja televisão, filme, ou seja, se é demais, a gente já está precisando de um cuidado. Porque se a pessoa dedica durante o dia, das 24 horas, as 14 horas mais ou menos que a gente tem acordado para fazer alguma coisa, a pessoa dedica 7 horas à tela ou ao computador, sabe? É a metade, não é? Então é muita coisa. E tem gente que de fato não vive sem isso. Então tudo aquilo que a gente... eu não consigo viver sem isso. Vamos então analisar a dependência. E a pastoral da sobriedade, ela acolhe, ela escuta e ela favorece um espaço para a pessoa falar. Uhum. Principalmente de uma dor que ela não tem coragem de falar daquela dor. Normalmente, quando a pessoa procura a pastoral da sobriedade, ou o grupo de UAA, o Alanon, o Naranon, Amor Exigente, que são grupos terapêuticos que ajudam as pessoas a enfrentar essa problemática, normalmente quando procura, então demora a procurar porque tem vergonha. Imagine uma família, às vezes o pessoal diz, uma família de bem, toda família de bem, e descobre que tem alguém que está usando alguma coisa, alguma substância. Uhum. A pessoa esconde com vergonha, porque aquele filho está me envergonhando. Aí a vergonha é mais importante do que a libertação daquele membro da família. Então, a pastoral da sobriedade, quando chega lá, então se escancara, porque você tem que admitir o seu vício, as suas dependências, e que sozinho a pessoa não pode resolver a questão. Então, a gente depende de Jesus, depende dele no meio da gente, depende do poder da oração, da força de vontade, mas principalmente da graça de Deus que está em todos nós. Tá certo. Monsenhor Robério Camilo, nós precisamos fazer um pequeno intervalo. O programa Aprendendo com a Igreja volta já, falando mais sobre a pastoral da sobriedade. Fique conosco, que a gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, hoje recebendo o Monsenhor Robério Camilo, e estamos falando sobre a pastoral da sobriedade. Monsenhor, no primeiro bloco nós falamos sobre a atuação, o trabalho da pastoral da sobriedade, e eu fiquei aqui imaginando a preparação que os agentes da pastoral precisam ter para lidar com todas as situações, com todos os tipos de dependência. Como que é feita essa preparação? É caso a caso? É por dependência? Como que é feita essa preparação dos agentes da pastoral? Aí agora, principalmente a você que está muito interessado no assunto, eu digo ao ouvinte, que está na sua paróquia e diz, eu gostaria de ter essa pastoral na minha paróquia. Uhum. Quais são os passos? Como é que a gente tem que proceder? Primeira coisa, falar com o padre. Padre, a gente tem muitos problemas com os meninos usando as coisas na dependência química, muita gente bebendo e tal, e lá vai, muita família sofrendo. Tem a pastoral da sobriedade, vamos trazer para cá. Então o padre vai juntar 4 pessoas e manda para fazer um curso de formação de novos agentes da pastoral da sobriedade. Uhum. Nós tivemos agora, no mês de maio, fizemos um curso, todos os anos a gente faz, e nós tivemos a adesão de 18 paróquias. Foi muito interessante. Próximo curso que nós vamos fazer vai ser em João Câmara. Vai ser numa modalidade nova que a gente está fazendo agora, também por módulos. Vai ser feito em dois domingos. Então, dia 13, dia 20, em João Câmara, inclusive, já digo para os
os que vivem ali, fazem parte do Vicariato Norte, as paróquias ali do Vicariato Norte. Em João Câmara teremos então esse curso, é uma oportunidade boa para você participar, formando as pessoas. Então os agentes vão, 4 pessoas, porque tem que ter uma coordenação, depois voltam para a paróquia, continuam as leituras, depois a gente vai lá e implanta a pastoral da sobriedade. Quando a gente diz implantar a pastoral é porque a gente diz assim, pode começar o grupo de autoajuda. Existe a pastoral da sobriedade que todo mundo pode participar, mas existe o grupo de autoajuda que é coordenado por esses agentes que foram capacitados. Uhum. Então, o grupo de autoajuda é o coração da pastoral da sobriedade. É o espaço, é o momento, é a ocasião onde a gente ajuda de fato. Inclusive aqui eu quero lembrar que a pastoral da sobriedade, ou no grupo de autoajuda, não é um grupo de aconselhamento. Não é uma pastoral do aconselhamento. É a pastoral do acolhimento e da escuta. Inclusive, fazemos um acolhimento incondicional. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Inclusive, essa frase, papai e mamãe que estão ouvindo agora, pense naquele seu filho, que às vezes você olha para ele e diz, é a ovelha negra da família, esse não dá certo, esse nisso, aquilo outro. Escute o grito do seu filho, da sua filha, do seu neto, porque está dizendo para você, papai e mamãe, me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Então a pastoral da sobriedade também tem outra frase que orienta a nossa missão, fazer dos excluídos os nossos preferidos. Então a pastoral vai em busca daqueles que ninguém mais quer, que a sociedade não quer mais. Então, para implantar a pastoral da sobriedade na comunidade, na sua paróquia, então precisa fazer o curso de formação para novos agentes e depois a gente vai lá e faz a implantação e durante o ano nós temos então um acompanhamento. Luciano, a pastoral da sobriedade é a única pastoral que não fecha as portas. Ela se reúne semanalmente no mesmo local, na mesma hora e nunca fecha as portas. Mesmo quando cai na terça-feira de carnaval, na segunda-feira de carnaval, a reunião, o agente da pastoral está lá. Porque a gente não tem horário para a pessoa dizer eu preciso. Então, quando disser eu preciso, a porta vai estar aberta para acolher. E é uma pastoral que se reúne semanalmente, 3 vezes, a gente se encontra 3 vezes por semana. Primeira vez é na missa dominical, que o agente tem que ir à missa dominical. Uhum. Então ele se reúne ali. Depois ele se encontra para preparar o passo da semana e depois se reúne no encontro do grupo de autoajuda. Então é uma pastoral comprometida, ajuda bastante, mas quem entra vai doar a vida em função dos outros. Quando a gente doa o tempo, a gente doa a vida. Então, se você quer doar a sua vida para salvar vidas, a pastoral da sobriedade acolhe você. E você vai fazer essa doação nessa metodologia de acolher de maneira incondicional, de amar sem colocar condição, amar o próximo, porque é uma pastoral que nos ensina a amar o próximo, inclusive é uma pastoral que exercita a metodologia do bom samaritano, a metodologia do bom pastor, tá? De uma igreja em saída, de uma igreja de portas abertas para acolher todo mundo. Tá? Então, está interessado em levar a pastoral da sobriedade para a sua paróquia, então, primeira coisa, fale com o padre.
E quando for falar com o padre, já diga, nós já temos as pessoas interessadas. Porque o mais difícil, às vezes até o padre quer, mas não encontra. Que as pessoas têm medo. As pessoas têm medo, têm preconceito de lidar com essa problemática, seja do álcool, seja das drogas. Então as pessoas têm medo de lidar com essa problemática. Claro que existe sim o receio, mas se a pessoa está ali procurando ajuda, é porque ela está com aquela vontade, com aquele desejo de mudar. Então não tem por que ter medo, achar que a sua vida está em risco porque está junto daquela pessoa que é dependente no mesmo ambiente. Nós vivemos num mundo tão interessante que, se no século IV, século III, Luciano, as pessoas, quando tinham a possibilidade de morrer por causa de Jesus, as pessoas corriam para a causa porque encontrei o que eu estava procurando. Então é a aliança perfeita, é o casamento perfeito. Aí a gente teve Santa Luzia, Santa Águeda, São Sebastião, para falar desses mais conhecidos, jovens que deram a vida, mesmo sabendo que iam perder para o mundo a vida, mas eles queriam ganhar a vida do céu. Então hoje, qualquer problema, qualquer dificuldade, se é um risco, a gente já foge da missão. Já foge da missão. Eu quero dizer, inclusive, falar do meu testemunho lá em Mãe Luísa. Lá em Mãe Luísa, eu estou há 18 anos lá no trabalho, lá em Mãe Luísa, é muito interessante, tem me enriquecido muito. E quando eu fui, eu disse assim, eu vim fazer o meu doutorado no cuidado dos dependentes químicos, e de fato tem sido um espaço que tem me ajudado muito a compreender o outro, compreender a dor do outro, inclusive aprender o conceito de amar. Amar é entrar na dor do outro e só sair quando o outro estiver confortado. Então, ou você ama ou você não ama. Então, o fato de estar lá em Mãe Luísa, cuidando das pessoas, acolhendo, ouvindo, encaminhando para as comunidades terapêuticas, apresentando possibilidades de salvação, para mim é uma riqueza muito grande. Então, quando as pessoas dizem assim, o senhor não tem medo não, mas medo de quê? Medo de morrer. Qual é o problema de morrer? Todo mundo vai morrer. Todos nós vamos morrer. Quem dera morrer na causa, na missão, né, por amor, quem dera. Né? Então, não tenha medo de se envolver com a dor, com o sofrimento do outro, porque é Jesus que pede que a gente faça isso, né? Para poder a gente ser um missionário da vida. E a Pastoral da Sobriedade, usando a metodologia dos 12 passos, a gente então vai ajudando a pessoa a perseverar nesta meta de salvação e de vida nova, em busca de uma nova criatura. O senhor comentou da reunião do encontro que ela acontece toda semana, no mesmo horário e no mesmo lugar. Vamos supor que eu cheguei no fundo do poço e eu percebi que a minha salvação talvez esteja na busca desse auxílio da Pastoral da Sobriedade. Eu chego na paróquia e não é o dia da reunião. Como é que eu faço? Porque de repente eu posso me arrepender de querer voltar a falar, não tem ninguém aqui que possa me ajudar agora, eu vou esperar até, 2, 3 dias. Como que é esse processo, senhor? Aí, se essa pessoa estiver necessitada mesmo, até porque não se resolve no mesmo dia. Sim. A pessoa vai ter que esperar. Ela quer aquele acolhimento. Ela vai ter que caminhar, perseverar nos 12 passos semanais, né? Vai exercitar a perseverança, vai exercitar a paciência, a cura não é mágica. Né? Inclusive a gente trata, mas não cura. Porque as alergias da vida, quem tem uma alergia sabe que não tem cura. Então trata, mas você tem que evitar os gatilhos. Bom, mas em todo caso, se a pessoa estiver muito angustiada para ser ouvida, aí a pessoa da paróquia pode indicar, sim, mas aqui na paróquia vizinha tem hoje. Inclusive, se você, Luciano, faz parte da Pastoral da Sobriedade,
e vai viajar para o Rio de Janeiro. Então, a sua reunião é na sexta-feira, você precisa viajar na terça. Você já sai daqui sabendo qual é o lugar mais próximo onde você vai ficar, que tem Pastoral da Sobriedade, para você não perder o passo da semana. Então, quando a gente, daqui a pouco eu vou falar sobre esses passos, Sim. mas é uma unidade nacional. Toda semana a gente vive o mesmo passo no Brasil inteiro. Então, se a pessoa está querendo realmente ser acolhido naquela semana, naquele momento, tem a escuta, a própria pessoa da paróquia pode escutar. Uhum. Porque o que a pessoa necessita de fato, Luciano, é ser ouvido, é escutar, é ser escutado, é falar da sua dor, do seu sofrimento. Pronto, qualquer pessoa na paróquia pode ouvir a dor do outro, mesmo que não tenha Pastoral da Sobriedade. Mas na paróquia é bom que a gente tenha a relação de todas as paróquias que tem aqui em Natal. Depois é só procurar aqui na Secretaria da Pastoral da Sobriedade, que funciona no prédio Dom Jaime, aqui por trás da Catedral. Pela manhã tem uma pessoa que atende e a gente então fornece todos os endereços, todos os contatos das pessoas aonde tem o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Tá certo. Ô senhor, precisamos fazer mais um intervalo. O programa Aprendendo com a Igreja volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco, falando sobre a Pastoral da Sobriedade com o senhor Robério Camilo. A gente volta já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, hoje falando sobre a Pastoral da Sobriedade, conversando com o senhor Robério Camilo. Monsenhor, no bloco anterior falamos muito do trabalho da pastoral, mas existem os 12 passos. Como são esses 12 passos que acontecem no Brasil inteiro simultaneamente? Conforme você disse no início, quando começou a Pastoral da Sobriedade, então se olhou quais são as experiências que cuidam. Então viram os passos do AA. Inclusive quero aqui ressaltar que o AA é o método mais eficaz para quem tem dificuldade com álcool. Não tenha vergonha, procure o AA mais próximo da sua paróquia. É de fato uma irmandade que cuida muito bem. Bom, fechando parênteses, então a equipe que elaborou o programa, a metodologia da Pastoral da Sobriedade, pegou então os passos do AA e aplicou uma espiritualidade, Sim. tá? Baseada na palavra de Deus, na esperança, de modo que tem dado certo. Então, semanalmente se vive um passo, quando completa o ciclo dos 12 passos, começa tudo de novo, agora já com outras leituras. Então, são 4 modalidades, 4 ciclos que a pessoa pode viver durante o ano, para não viver a mesma coisa. Mas enquanto não der certo na vida dela, cada passo concretamente, ela vai continuar, até porque é na perseverança que a salvação acontece. Estejamos atentos agora para os 12 passos da Pastoral da Sobriedade, porque os 12 passos consolidam o programa de vida nova. Então, a Pastoral da Sobriedade quer fazer nascer em cada pessoa uma nova criatura. Então, se estabeleceu um programa de vida nova, tendo como base a vivência dos 12 passos, só por hoje. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Então,
Essa é uma frase que a gente se cumprimenta, e lembrando também que na Pastoral da Sobriedade nós temos uma padroeira, é a Piedade, Nossa Senhora da Piedade, La Pietà, Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Primeiro passo, admitir. Eu sempre digo que é o passo mais difícil. Que a gente quer enrolar a gente mesmo. Tanta coisa que a gente não admite para a gente mesmo, e vai empurrando com a barriga, e vai, até a gente estar na beira do poço, ou então cair no poço. É quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente já está na pior. Então, o primeiro passo é admitir: Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. O segundo passo é confiar. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Terceiro passo é o passo é entregar. A gente diz: como é que você está? Já entreguei a Deus. Né? É o passo entregar. Senhor, entrego a minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Quarto passo, arrepender-se. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Neste quarto passo, a gente sempre faz a diferença entre arrependimento, apresenta então essa diferença entre arrependimento e o sofrimento profundo, né? Uma culpa prolongada. E a gente apresenta então a figura do filho pródigo como o modelo de quem se arrepende de fato, que cai em si e volta. E a figura de Judas, que não admitiu, não deu tempo para o arrependimento, e ele define então a sua vida. Quarto passo é arrepender-se. Quinto passo é confessar. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Sexto passo é renascer. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Sétimo passo é reparar. Senhor, reparo financeiramente e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Oitavo passo é professar a fé. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Nono passo, orar e vigiar. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Décimo passo é servir. Senhor, servindo, a exemplo de Maria, nossa mãe, mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. 11º passo é celebrar. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos do Teu corpo e do Seu sangue, Jesus. Último passo, que é o 12º, é o festejar. Imagine, a pessoa perseverou até o 12º passo. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança para uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Esse aqui é o programa de Vida Nova, seguido pela Pastoral da Sobriedade.
Muito bonito mesmo. E a gente vê que quando a pessoa consegue chegar no 12º passo, ela está uma nova pessoa, ela está completamente restaurada. O senhor comentou da Fazenda, né, da Esperança. Como que é o trabalho lá? Quem vai para lá e quanto tempo fica? Como que funciona? Nós temos hoje uma rede de comunidades terapêuticas, tanto católicas como evangélicas, além das clínicas, mas falando particularmente da comunidade terapêutica chamada Fazenda da Esperança, que é uma rede internacional hoje. Começou em Guaratinguetá com o Frei Hans, hoje já tem mais de 130 fazendas espalhadas por vários países do mundo. Uma metodologia que salva vidas, que deu certo. Como é que funciona? Então, mesmo quando a gente acolhe na Pastoral da Sobriedade e a pessoa não consegue se recuperar ali na metodologia da Pastoral da Sobriedade, ela precisa se ausentar do meio, seja da família, da sociedade. Então a gente convida, oferece Fazenda da Esperança. Na Fazenda da Esperança, então, um ano de acolhimento, e ali na Fazenda da Esperança, o Mandamento do Amor, lá nós temos uma metodologia também muito simples de ser aplicada, onde se trabalha a oração, o trabalho e a convivência, né? Então, e o que não tem uso de remédio, a não ser que seja os chamados remédios vitais, que a pessoa tem que de fato tomar, mas outros remédios a gente vai tirando ali e a pessoa vai mudando de hábitos, porque mudou de lugar, de espaço, vai mudando de comportamento e a cura vai se dando, ou então a libertação vai se dando pela terapia do amor constantemente, porque vai ter uma disciplina. Imagine quem morava na rua, quem vivia fazendo o que a gente sabe que essas pessoas fazem, e agora vai ter um horário para acordar, vai ter um horário para trabalhar, para comer, para dormir, e vai ter uma equipe que vai cuidar dele, né? Que vai segurar na mão, vai alimentar a esperança. Então é o amor que salva. Então a proposta é que fique um ano. Depois de um ano, essa pessoa é convidada a voltar para casa para ficar alguns dias. Tem gente que gosta tanto do trabalho que diz assim: eu quero continuar, doar a minha vida para a Fazenda da Esperança. Mesmo assim, ele tem que voltar para experimentar o mundo, saber se é realmente isso que ele quer. Ele vai decidir que ele quer doar a sua vida para a Fazenda da Esperança, fora da fazenda, tá? Com todas as tentações, com todas as possibilidades, ele perseverou no propósito, volta e ali ele passa a fazer parte da família da Esperança. Então, hoje em dia, Fazenda da Esperança é um espaço acolhedor, é um espaço que salva e que também prepara e capacita missionários para cuidar da vida. Então, mesmo quem nunca usou droga, não tem problema com droga, se quiser ser um missionário da Fazenda da Esperança, ele pode. De repente você quiser, não, eu quero agora dedicar a minha vida à Fazenda da Esperança, faz toda a preparação, daqui a pouco vai estar numa fazenda da Alemanha, vai estar numa fazenda de Israel, numa fazenda dos Estados Unidos, da Itália, do Peru, do Chile, da Argentina, ou numa fazenda do Brasil. Então hoje é uma rede que ampara, séria por sinal, porque ela se autossustenta, é uma rede, a metodologia é a família que vai sustentar juntamente com a venda dos produtos que são fabricados na Fazenda da Esperança. Então, é uma metodologia libertadora, muito eficaz. Aconselho: filho está dando muito problema, o marido está bebendo demais, a pessoa... Então, convide para ir fazer uma experiência na Fazenda da Esperança. A graça de Deus que penetra no coração da pessoa e salva.
Então, dê essa chance para você, meu irmão, minha irmã, porque Deus não lhe fez assim. Deus lhe fez bom, a sua dignidade, o seu caráter, a sua personalidade. Então, recupere tudo isso. O senhor, a gente ouve, né, e a gente percebe, claro, o trabalho que é feito pelos agentes, pela Fazenda da Esperança, a recuperação dessas pessoas é impressionante. Mas o que ajuda muito também é ouvir o testemunho de quem já passou pela fazenda, que teve a sua vida restaurada e que volta para dar o seu próprio testemunho. Isso também ajuda muito nesse processo de tratamento. É fundamental, até porque hoje a gente tem descoberto uma coisa óbvia, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos de testemunho. É por isso que eu lhe disse que não basta deixar de usar a droga, tem que se converter. Tem que ser uma testemunha. Então, quando a pessoa faz esse processo, a experiência da Fazenda da Esperança, eu fui lá na Fazenda como voluntário, ajudei na criação, nunca quis participar da diretoria, fui sempre como voluntário. Então, durante 15 anos, eu fui, toda primeira segunda-feira do mês eu ia, viajava 8 horas, 4 para ir, 4 para voltar, simplesmente para dar uma palavra de esperança e de amor para os acolhidos na Fazenda da Esperança. Então, essa metodologia é muito interessante. E eu dizia o seguinte: quando vocês chegaram aqui na Fazenda, vocês chegaram como ovelhas negras. Ninguém aguentava mais vocês. A cidade de vocês não aguentava, a família não aguentava, o bairro, nem vocês aguentavam mais vocês mesmos. Então chegaram aqui na escuridão. Aos poucos a luz divina vai penetrando no coração de vocês. Quando vocês terminarem o ano de vocês aqui, vocês voltam agora como luz que vai iluminar a vida de outros. Então saiam daqui como luz, porque é isso que Deus fez. Vós sois a luz do mundo. Quando o Papa Bento esteve em São Paulo em 2007, que ele veio para a abertura da conferência do latino-americana, lá em Aparecida é vizinho agora é Timbetá. O Frei Hans, alemão também, como Bento XVI, arrumou as coisas de modo que o Papa foi visitar a Fazenda da Esperança. E naquela visita, o Papa foi muito feliz numa decisão dele. Ele disse: quem terminar o ano aqui, daqui para frente, vai receber o título de embaixador da esperança. Você vai se tornar um embaixador da esperança. Imagine, dado pelo Papa, um título para alguém que não era nada, saiu do nada. Este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi reencontrado, vamos fazer a festa. Então, quando eles voltam, claro que precisa de um testemunho, né? Lembra que aquele que disse: meu problema não são as drogas, meu problema é o meu caráter, né? É o meu caráter. Então, o testemunho ele é muito importante. Então, porque, inclusive, a gente pede até que o testemunho ele é importante demais, principalmente quando tem a perseverança. Mas o testemunho muito mais importante eu acho que é aquele que vai dar o testemunho. Por que eu não uso drogas? Eu não uso drogas por isso, por isso, por isso e por isso. A pessoa diz: eu usei, fiz isso, fiz aquilo outro, não uso mais. Mas a gente precisa potencializar jovens que tenham a coragem de também fazer um testemunho de vida e dizer por que eu não uso, por que eu não me submeto à escravidão das drogas no mundo de hoje. Tá certo. Monsenhor Robério Camilo, estamos chegando ao final do nosso programa e antes de encerrar eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, primeira coisa, não tenha vergonha, não esconda o problema. Apareceu alguma dificuldade,
Também não se escandalize achando que o menino fumou uma maconha pela primeira vez, ele já é um dependente químico. Pelo amor de Deus, vamos também ter a prudência na colocação e no tratamento, na maneira como a gente lida com o outro. Evite chamar o seu filho de maconheiro, safado, de vagabundo. Ninguém gosta dessas expressões. Não ajuda nada você chamar a pessoa com esses rótulos. Então, o que a gente precisa fazer é amar de maneira incondicional e acolher, entregar a Deus, porque é a graça de Deus que vai atuar. E quem está de pé, tenha cuidado para não cair, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Tá certo. O senhor Robério, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui, falando sobre a pastoral da sobriedade. O programa Aprendendo com a Igreja desse domingo vai chegando ao final, mas você continua ligado aqui na Rural de Natal FM, porque daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. E nós voltamos na semana que vem com mais uma entrevista aqui no programa Aprendendo com a Igreja. A você, um bom domingo, uma boa semana e fique com Deus. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som